Estamos iniciando mais um Veteranos Futebol Clube. Veteranos Futebol Clube sendo o primeiro do ano de 2016. Tem sempre o apoio cultural de Manutec. Segurança é na Manutec. Lá você encontra cercas, monitoramento e alarmes. É só falar lá com o nosso querido amigo Roberto. Fica ali, na Avenida Liberdade, esquina Venâncio Soares. E a TV Santa Maria, iniciando brilhantemente o ano de 2016, já vai levar aos nossos telespectadores o grande jogo de ida pela categoria 45 anos que vai acontecer lá no Esporte Clube Internacional, onde vão se enfrentar a equipe do Liverpool e Juventude. É muita emoção para você, nosso telespectador. E hoje o nosso grande convidado do ano, no primeiro programa do ano de 2016, está conosco o senhor Vitor Hugo da Cas, presidente da FUVESMA. Tudo bem, Vitor Hugo? Tudo bem, Tchê. Prazer estar aqui contigo. Vitor Hugo, vamos relembrar um pouco do ano de 2015, aonde a FUVESMA tem a sua participação sempre juntamente com o futebol de veteranos. Inicialmente, Vitor Hugo, gostaria que você falasse sobre o ano de 2015 da FUVESMA. Olha, foi um ano que encerrou cheio de bons jogos, né? Jogos sem problemas nenhum, como espera-se de veteranos. Tivemos 4 finais na Figueira no segundo semestre, agora na Copa da Amizade, 28º. Uns jogos, graças a Deus, sem nenhum senão, todos chegando ao contento com umas brilhantes partidas, onde quem foi lá e nos 2 fins de semana que teve os jogos ficou completamente lotado ao campo do Figueira e pôde ver 4 grandes espetáculos. Então, o encerramento do ano foi muito proveitoso e muito bom para os veteranos. E no decorrer do ano de 2015, agora eu já vou chamar Peleco. Peleco, no decorrer do ano de 2015, houve a extinção dessa nossa, tinha 29 anos, a nossa Copa Perfeito. Quais foram realmente as causas que levou à extinção da Copa Prefeito no nosso calendário esportivo da FUVESMA? Olha, sempre faz 12 anos que eu estou na coordenação e sempre foi feita a mesma coisa. E antes também agia-se igual. Você mandava um ofício para a Prefeitura Municipal e eles davam um valor X. Sempre foi em torno de 30% a 40%. Algumas vezes, no início, quando tinha bastante time, quando era poucos times, aliás, chegou-se até a pagar a totalidade. Mas depois, como foi crescendo a quantidade de times, era lógico que a Prefeitura e nem a gente queria que pagasse a totalidade, porque era um valor muito alto, daria mais de 100 mil reais, daria em torno de 120. Então, a gente até se contentava com o que vinha dado, 40, 45 mil. O prefeito Chico... Isso aí quanto por cento dava do montante? Dava em torno de 25% a 30% da... Sobrava 75% para as equipes. Para as equipes. Mas é que pagava quase a primeira fase, pagava, né? Depois, como algumas equipes iam ficando pelo caminho, as outras, quem ia até o fim, sim que era um pouquinho prejudicado. Então, a gente sempre fez, desde que o prefeito Chico assumiu, a gente fazia isso, mandava um ofício e vinha lá 35, 40, chegou a vir 45. Mas não tinha assim, Vitor Hugo, um contrato, a FUVESMA com a Prefeitura? Não, nunca teve contrato. Disponibilidade de tanto para o futebol amador, através do secretariado, alguma coisa? Não. Infelizmente, a gente procurou isso, inclusive esse ano que foi declarado até como oficial do município, a Copa dos Veteranos, foi o ano que ela foi extinta. Um projeto do Ademar Possobon, na Câmara de Vereadores, decretou que era oficial a competição de veterano da Copa Prefeito. Mas sempre foi assim, sempre, nunca a gente... E desde que o prefeito Chico assumiu, inclusive na reunião que ele foi, a gente tem testemunha, tive uma discussão até com o secretário uma vez na rádio. Não foi com o Panis, foi com lá do... que agora está lá embaixo nas obras, eu fugiu o nome dele agora. Pois tu lembra. Tá, mas não vem ao caso. O prefeito foi lá e prometeu que ia dar 100%, né? E nunca foi dado. A gente sempre marcava reuniões e conseguia 35 mil, 40 mil. E nesse ano, como de praxe, a gente mandou um ofício para a prefeitura e ficou esperando. E como a gente sempre fazia, a gente ia pagando o início, a gente calculava mais ou menos em termos de 35, 40 mil, pagava 7, 8 rodadas, e depois, quando o dinheiro vinha, o dinheiro não ia para a associação, o dinheiro ia para
a arbitragem, que eles davam as notas lá direto para a arbitragem. E a arbitragem devolvia aos clubes o pagamento da primeira fase. Daí a segunda fase, sim, daí as equipes pagavam. E para nossa surpresa, nós esperando, quando chegou, nós fomos pressionar lá a prefeitura, através do secretário Panis, ele informou que não ia dar dinheiro nenhum. Então, o que nós restou para fazer? Tirar o nome da Copa Prefeito, nós não íamos manter o nome de uma Copa. Mas isso aí já estava seguindo a Copa Prefeito normalmente? Já estava na 10ª rodada, né, quase a metade da Copa, quando ele chegaram a fazer até o pregão, fizeram o pregão as duas ligas de arbitragem foram na prefeitura, fizeram o pregão lá, ganharam um valor X por partida, e só que chegou a uma certa altura, simplesmente disse que não ia ter dinheiro para os veteranos. Então não nos restou outra coisa, não sei tirar o nome, e continuar com Copa FUVESMA de veteranos. Tá, mas aí, consequentemente, as equipes começaram a arcar com as arbitragens. Toda a arbitragem foi. E assim, Perego, eu penso numa forma, para o nosso telespectador entender, tamanha dificuldade desses times aí que não tem um campo disponível para ter uma renda disponível no final de semana. Ou seja, talvez até cobrar o ingresso do estacionamento para os veículos dos jogadores, visitantes, ou do próprio clube, assim, não ter uma Copa para desfrutar, ou ali mesmo angariar algum fundo também para o próprio time. Como é que fica, Perego, esse clube que não tem essas condições, que andam vagando aí, que temos aí 21 campos, né? 21 campos. Então, por si, isso aí fica difícil para essas entidades aí que são pequenas. A gente sabe que tem equipes que recolhem ali R$5 de cada jogador no fim do jogo para pagar a arbitragem. Mas esse ano, infelizmente, fugiu do nosso controle, porque chegou na última hora a prefeitura. Se ele dissesse no início do campeonato, preparava, não vamos dar nada, ou as equipes não entrariam no campeonato, algumas que não teriam condições, ou iam dar um jeito, através de patrocínio, mas infelizmente fugiu do controle da associação essa resolução da prefeitura, e tivemos que terminar o campeonato. Graças a Deus os clubes compreenderam, e a maioria dos clubes tem o seu patrocíniozinho, que consegue um dinheiro aqui e ali, com cachorrão, com uma loja. Então, graças a Deus, deu tudo certo, todo mundo pagou a arbitragem, não ficou ninguém devendo a arbitragem, isso que é o mais importante. Ô Pelego, com essa extinção, então, já está bem explicado a situação da nossa Copa Prefeito, foram 29 anos e, infelizmente, a nossa prefeitura nos abandonou. Tem alguma definição, Pelego, em nome dessa competição para um próximo campeonato aí, ou com um patrocinador, ou talvez até um próprio investidor aí para trazer essa substituição a esse nome, ou vai ficar Copa Veteranos da FUVESMA? Nós temos com duas firmas já que foi autorizada pela FUVESMA, pela diretoria da FUVESMA, de procurarem patrocínio, de procurarem investidores para bancar a Copa do primeiro semestre. Se alguma dessas duas firmas que estão aí procurando, batalhando, conseguir alguma coisa, daí nós vamos botar a Copa no nome daquela firma, daquele investidor. Senão vai continuar a Copa Veteranos da FUVESMA 2016 e a própria FUVESMA paga os troféus, e infelizmente as equipes daí vão ter que pagar arbitragem. Então daí não temos mais nenhuma mordomia a níveis de arbitragem. Pode ser Copa Amizade? Por enquanto não. A Amizade sempre foi paga, né? Sempre foi paga. Não, mas daí vai incluir mais a outra também. De repente, se essas duas firmas conseguirem alguma coisa, a gente ou amortiza um pouco o valor que eles vão pagar, ou se não, o banco tudo. Isso eles estão vendo, inclusive tem firmas até que já está se interessando em dar fardamento para todos os times, mas fardamento com a marca daquela coisa. E como volto a frisar, são duas firmas de propaganda e que estão vindo isso para nós. Olha, pessoal, a gente está colocando essa situação, veja também a importância que é do trabalho da FUVESMA. Está realmente se empenhando aí para resolver essa situação economicamente aí favorável a todas as equipes que fazem parte do nosso futebol de veteranos. Esse é um trabalho que a FUVESMA está fazendo através do comando do Pelego e de seus colaboradores também. Então, olha, um fardamento com uma publicidade única, realmente é uma repercussão aí espetacular, né, Pelego? Tomara que venha, inclusive já foi cogitado até os árbitros também usarem esse uniforme dessa firma que essa outra, a firma de propaganda e marketing está batalhando. Falar em árbitro, Pelego, fugir um pouquinho desse assunto, já que tu falou em árbitro,
nós temos dois árbitros aí espetacular, com uma projeção, eu acho, aí para se destacar no nosso, principalmente no nosso futebol brasileiro. Eu não sei se você concorda comigo, também acompanha jogos. Aliás, tu tem melhor oportunidade até de observar pelas súmulas que são enviadas para você. Eu tenho dois árbitros aí com o nome deles, até inclusive um tinha a oportunidade de conversar com ele, que é o Márcio Castelli e o Rafael Klein. Muito bom. Acho que tem um Acho que tem até mais, tem mais dois aí, tem dois. Um que apitou a final da Copa Razão, apitou a final de 55 lá em Juventude também. Um moreno alto, muito bom juiz. Isso não é lá de Bagé, é? Parece que é. Muito bom árbitro. Tem outro também moreno, que eu não me recordo o nome dele, muito bom, magrinho, muito bom. Tem uns 4, 5 árbitros aí se destacando muito bem. É realmente o nosso, olha, esse exemplo que o Anderson Daronco nos deixou aqui para Santa Maria, né? Deu uma influência muito grande para essa rapaziada aí realmente se espelharem nele e irem em frente. Que é um orgulho para nós, Santa Maria. Exatamente. E tem gente ainda, a gente até ouve, a gente até fica triste, gente aqui em Santa Maria, santamariense, principalmente que é do Colorado, que sabe que dizem que o Daronco é do Grêmio, torcendo que ele vá mal nas partidas. Eu chego a me emocionar quando ele apita uma arbitragem boa e eu chego e boto no celular, parabéns, mais uma arbitragem, eu boto todos os jogos, eu tenho o celular dele gravado aqui no meu, eu mando uma mensagem, todos os jogos que eu vejo ele apitando, e às vezes eu estava dando uma reprise de um programa, e eu estava navegando nos canais e vi e mandei uma mensagem para ele, bota no canal tal que tá em um programa sobre ti, sabe? Então é um orgulho, e tem gente, a gente fica até chateado com isso, gente aqui de Santa Maria torcendo porque ele vá mal, é uma lástima até. Realmente um árbitro aí que nos trouxe uma projeção muito boa em termos de arbitragem para Santa Maria, né? Principalmente, ele começou nos nossos veteranos. Começou a apitar primeiro, até o campeonato da Várzea, que você diz, né? Um amador, começou nos veteranos, bem magrinho, fraquinho, apitando, e depois hoje é esse árbitro que tem aí. Vai ter um grande destaque aí, futuramente até internacionalmente. Mas beleza, agora vamos voltar à FUVESA de novo. Qual foi o grande fator aí ou foi desvinculado o convênio do cancelamento com a ambulância? Por que não tem mais aquela ambulância que realmente era programada para os jogos de sábado à tarde estar realmente de plantão? Quem vai na reunião, né, que quando foi proposto a ambulância, seria R$600 por mês. Nem naquele semestre nós tivemos que fazer de janeiro. Isso aí era para os clubes. Os clubes pagaram R$30 a mais, parece, cada clube, para nós pagar a ambulância. Então deu 3.600 e só foi usado 2 vezes. 2 vezes a ambulância. Daí eu contatei a Unimed, vem cá, e se nós só chamamos a ambulância para ir em determinado campo voltar? Não, daí na época era R$150, hoje já está 300. Daí, quando foi no próximo campeonato, né, eu cheguei na reunião e disse para o pessoal, nós pagamos 3.600, eu acho que foi dinheiro botado fora, porque só foi usado a ambulância 2 vezes. Eu acho muito melhor, como a Unimed disse que é 150, né, isso naquela época, hoje está 300. Eu acho muito melhor, o que nós fazemos? Der um problema num campo, a gente chama a ambulância da Unimed, ela vai lá, presta assistência, a equipe vai, pega a nota e a FUVESA paga. É muito mais barato para nós do que nós estar gastando 3.600 para 2 vezes só. Então o que foi feito, até inclusive quando ela foi lá nas Dores, foi chamada uma vez, a equipe que estava jogando lá acompanhou, pegou a nota e foi paga a Unimed. Então a gente acha mais econômico, né? Bem mais econômico, mesmo que chame a ambulância 4 vezes, hoje está 300, chama 4 vezes, dá 1.200, não daria 3.600. Exatamente, então economicamente ficou melhor. Muito melhor. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e em seguidinho estaremos de volta com mais Veteranos Futebol Clube e esse bom papo aqui com o Vitor Hugo da Casa, presidente da FUVESA. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos.
Estamos de volta com o Veteranos Futebol Clube, sempre com o apoio cultural de Manutec. Segurança é Manutec. Lá tem cercas, alarmes, monitoramento. É só falar com Roberto da Costa. A Manutec fica ali na Avenida Liberdade, esquina Venan Soares. E dando continuidade ao nosso bate-papo aqui com o Vitor Hugo da Casa. Agora, o Vitor Hugo da Casa, nós recentemente tivemos ali no Centro Esportivo Gauchão uma reunião, tipo um seminário que houve, pessoas que organizaram, pessoas que fazem parte da FUVESMA, pessoas mais ligadas à parte disciplinar, à junta disciplinar, como o Chico Lencina, Juarez, o Mauro, enfim. Pelego, esse seminário agora tem uma proposta praticamente definida que vai ter no próximo agora, que será no dia 1º de fevereiro. O anterior foi lá pelo dia 10 de outubro, e alguns assuntos foram abordados. Eu, Pelego, sinceramente, tem um assunto aqui que eu vou te perguntar para ti, porque eu acho ele numa situação que vai fugir um pouco da rotina do nosso campeonato futebol de veteranos. Ou seja, nós temos 2 campeonatos, costumeiramente as equipes todas elas se programam para isso, e agora tem uma proposta para esse seminário que será decidida em função dessas equipes realmente forem favoráveis. Campeonato único, Pelego. Acha que isso aí realmente é o caminho certo para a FUVESMA, dar uma definição disso aí e para os nossos jogadores de futebol também? Olha, até isso aí foi uma proposta do Antônio Juarez Quinto, que é o diretor da Avenida, ele que foi o idealizador desse seminário. Ele mandou uma correspondência para mim, para ver, né, para a gente botar no site e fazer isso. Foi feito, nós reunimos lá no Centro Esportivo Gauchão, e quando foi feito cinco grupos para decidir cada um. E um dos decididos foi esse, que foi a forma do campeonato. O grupo que estava analisando isso aí achou melhor pelo campeonato único. Eu, sinceramente, inclusive queriam já sair pronto lá como ia ser as punições. Mas não tinha todas as equipes? Não, tinha umas 20 e poucas pessoas. Tá, e daí eu sugeri... Só um pouquinho, antes de tu dar continuidade, para nós realmente esclarecer bem. Se não tiver todas as equipes lá, vale a votação dos presentes? A maioria. Aí vai responder... que queriam já fazer esse seminário lá em outubro e já sair dali definido. Eu fui contra, eu disse não, aqui não está a maioria, nós temos que fazer o seminário aqui e marcar outro para fevereiro, para daí sim, com todas as equipes, nós votarmos e ver o que a maioria vai achar, porque aqui não estamos representando a maioria. E foi feito, tinha umas 20 pessoas, foi feito 5 grupos de 5 pessoas, e um grupo decidiu por um campeonato único, que vai ser apresentado agora dia 1º de fevereiro para o grande grupo. Mas esse grupo foi o grupo que levou a proposta, então? Não, o Juarez, claro, o Juarez ele fez punições, um grupo analisou as punições, se aumentar ou diminuir, outro campeonato único ou não, daí optaram por campeonato único. Então foi feito lá uma ata com as mudanças, que vai ser apresentada agora em fevereiro. Eu particularmente sou contra essa mudança de um campeonato único, porque veja bem, um time que tem uma categoria quando é 55, tem 10 equipes, tu vai fazer, são 36, 40 sábados que a gente tem para jogar durante o ano. Daí tu vai fazer, começa em março, os 50 anos que tem 10 equipes, tu vai fazer turno e retorno, dá 18, termina lá por julho termina a primeira e segunda fase. Daí como é que tu vai prolongar agosto, setembro, outubro? Porque eles querem terminar no horário de verão, para não prejudicar o campeonato de verão ali do Imembuí. Querem terminar mais ou menos em outubro, novembro, lá para metade de novembro. Como é que, ou se acabar cedo, vai acabar em agosto, setembro, os caras vão ficar parados. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses parados. E sem expectativa nenhuma. E sem expectativa nenhuma. Agora, para as equipes que tem 17 ou 16 equipes, que é a categoria de 50, daí sim, faz turno e retorno, dá 16,
16, 30 e poucos fim de semana, daí faz primeiro contra o oitavo 2 jogos, vai até novembro, tranquilamente. Para as equipes que tem a mais de 15 equipes, eu até concordo fazer um campeonato único. Mas equipes que tem 10, 11, até 12, não, eu sou contra por causa disso. Não adianta a gente fazer turno, retorno, 3 turnos, 4 turnos, 2 chaves de 4, uma chave contra a outra, só para ficar jogando 5, 6 vezes no mesmo campeonato. E outra também, né, Pelego, tu sabe muito bem que tem certos jogadores que fazem parte do nosso futebol de veteranos aí, que eles saem de uma equipe, né, jogam um campeonato, consequentemente passam para outra. E aí, no entanto, isso aí acontece, não adianta, o pessoal que não gosta de ficar no banco, essa coisa, isso aí tem, não adianta. Aí o que acontece? Ele, por si próprio, vai ficar empenhado o ano inteiro com aquela equipe. Se deu problema com ele lá, com o companheiro, com o treinador, alguma coisa, já tem, tá definido. Pode pendurar a chuteira esse ano aí, já tem sugestões também aí, tem sugestões que foi dada lá, que pode até a 5ª, 6ª rodada tu trocar de equipe. Mas daí o que vai acontecer? Vai dar muito problema para administrar isso. Tu vai jogar num time, teu time perde, tu é um jogador bom, de bom para excelente. Tu perde 4 partidas, tu não vai ter condições de classificar mais. Exatamente. Tu já vai largar aquele time e vai para outro. Aí vai enfraquecer mais aquele time. Daí, como está acontecendo muito nos nossos veteranos, te ofereço 50 por jogo, larga esse time aí, já jogou 5. Não, vai enfraquecer mais ainda. Vai enfraquecer muito mais os times, esses que estão perdendo. E aí vai acontecer o quê? Que esses times aí que estão sendo cada vez mais enfraquecidos, os bons irem para outras equipes, para se fortalecer, o que acontece com eles? Aí sim, eles vão dizer, olha, o meu futebol terminou e o meu time acabou. Imagina, tua equipe tem 3 jogadores bons, tu perde os 3 primeiros jogos, 4 primeiros jogos, tu não vai classificar mais. Aí os caras vão lá, vamos no nosso time lá, nosso time é bom, entendeu? 50 por jogo. Então, o Pelego viu uma coisa bem positiva ali, foi aquela palestra que a Lisete deu. Eu achei muito interessante, realmente ela tentando aí vai tentar trazer novos... E está tentando, está batalhando. Isso, trazer novos investidores. Eu acho que aquele foi um ponto altamente positivo e pode dar um baita de um suporte para o nosso futebol de veteranos. Aí aquela Tomara que dê, está torcendo para isso. E ela realmente já está bem entusiasmada, vamos ver o que a Lisete consegue aí para nós aí de investidores aí no nosso futebol de veteranos. Falar em investidores em futebol de veteranos, né, Pelego? É um bom investimento. Eu acho que se alguém tem interesse em realmente de dar essa oportunidade aí para o nosso futebol de veteranos, um investimento, que o retorno são mais de 1.700 atletas, só atletas, mais ou menos por aí, são 64 equipes, né? A Pelego, falando em equipes, eu tenho uma categoria que estou um pouquinho preocupada com ela. Inclusive já me manifestei aqui frente ao André e o Marcelo dos 40 anos e tu, como é a pessoa única para resolver esse problema desses 1.700, mais dirigentes, mais treinadores, enfim, todas as brancas de futebol de veteranos, para-choque está aqui, ó. Pelego, tem pouca equipe. Tem 2 equipes aí que foram eliminadas por disciplina na 40 anos. E isso aqui é o nosso suporte, é a nossa base do nosso futebol de veteranos. Recentemente foi extinta a 35, que era a categoria mais nova, e hoje a 40 aí já está com 8 a 10 times aí. Pelego, não está na hora de dar uma reforçada aqui, porque a parte de cima só cresce, e aí começa lesão lá, vou ter que parar por causa disso, talvez até para o próprio médico. Como é que a idade vai chegando, os probleminhas vão aparecendo. E aí, como vão aparecendo esses probleminhas aqui para as 40, antes tinha nos 33, Marqueto, Manel Azevedo, Gilberto Adames, Chico Tagarra, enfim. E aí, Pelego? Como é que está essa 40 anos? Será que dá para dar um up nela aí, para buscar mais... não, acho que essas 2 equipes que foram eliminadas dessa competição, né? Por disciplina nessa. Elas estão liberadas para... Mas elas eram da 40, né? Aliás, não vão poder jogar. Não pode, elas foram eliminadas dessa competição. Causaram um problema, nada impeça que elas se reformularem, pegaram uma direção nova, que inclusive o Ceará já mostrou interesse em reformular a diretoria lá para participar. Mas aí vem com o mesmo nome, Ceará? Não tem problema, foi eliminado nessa competição, né? Nada impede, a gente não vai eliminar a entidade Ceará.
Eles foram eliminados dessa competição por não se comportarem nessa. Nada impede que na próxima eles venham. Então o Milan no Morro aí está apto a vir disputar e o Ceará também. A gente tem que dar um voto de confiança sempre para as equipes. Exato, eles podem dar uma nova chance. Uma nova chance, eles podem ser. Porque o problema todo que eu acho nessas equipes novas é comando. É difícil que alguém que comande, que pegue, que encare, que leve o time, que avise o time que tem jogo. Então é difícil alguém que tome a frente hoje em dia. Inclusive uma das coisas que leva a isso é a falta de patrocínio, né? Falta de dinheiro para pagar as arbitragens. Um batalhador aí que a gente tem que elogiar, que é do bolso e batalha, leva o jogador para campo e busca, é o Mário. O Mário do Tecnisul é um batalhador. Ele chega a fazer 2, 3 viagens para levar o... Inclusive eu já disse para ele, Mário, larga, Mário, vai treinar uma equipe, rapaz. Não, porque eu gosto, é a minha cachaça, tu vê. Eu canso de ver ele, sábado a 1h da tarde, querendo escrever jogador. Eu tenho que levar os caras aqui, buscar ali, um carrinho dele lá, pega 3, 4 jogadores, leva para o campo, vem aqui, pega mais, leva. Então, está faltando gente assim, batalhadora, para assumir uma equipe e levar ela para frente. E abrindo um precedente aqui nessa 40 anos, aumentando as exceções, Pelego, não tem condições de chamar, não ser um atrativo? Isso aí depende dos clubes. Se a gente, no congresso técnico que a gente fizer agora em 1º de fevereiro, se os clubes concordarem, é como eu digo, tudo é feito na reunião. A gente lança a ideia, se a maioria concordar, é aceito, mas depois que a gente bota no papel, vai no regulamento, a gente não muda. Então, se alguma equipe sugerir lá que tenha 5 exceções e as outras concordarem, não tem problema, vai para o regulamento e a gente abraça. Pelego, já que estamos quase no final, a perguntinha antes de encerrarmos. Por que não é definido um regulamento único para todas as categorias? Mesma coisa. Antes era. Mas Pelego, olha que... Antes era. Só que os clubes quiseram fazer. Eu sugeri até para não dar muita bagunça, porque era todo mundo falando, eu disse assim, vamos fazer por uma reunião separada por categoria. Segunda 40, terça 45. Aí faz um regulamento para uma. Daí cada uma quis fazer o seu regulamento. Diferente. E a gente, para não discutir, então, já que vocês querem assim, vamos fazer assim para experimentar. Eu acho que dá muita confusão, cada categoria é um regulamento, a gente tem que estar toda hora olhando você pede informação, deixa eu olhar no regulamento que eu não sei de cabeça, porque são 5, também não posso guardar tudo. Então, e a outra coisa é para a gente decidir agora, no projeto técnico vai ser todo mundo junto, pessoal, vamos unificar o regulamento, se o pessoal resolver unificar, é unificado, é o que eu digo sempre, depois que é votado lá e vai para o regulamento, a gente só pode mudar para o próximo. Pelego, para encerrar... Não tem canetaço, a nossa gestão não tem... Até o presidente não tem canetaço, é o que está escrito. Pelego, para encerrar, 55 anos, 10 campeonatos consecutivos, Dores campeão. E o Pelego, artilheiro, seguidamente sendo o maior artilheiro da nossa competição de futebol de veteranos. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 1992, quando eu fundei a equipe das Dores, em 92. De lá para cá, a gente só agrega. Então, o nosso grupo, o nosso time é muito unido, a gente tem amizade. Se tu for num campo, tu vê um jogador das Dores na arquibancada, tu vai ver que tem 3, 4 das Dores em volta dele. A gente, se tem um aqui, tem 3, 4 juntos. Se tu vai lá no gauchão, se tu vê alguém das Dores, tu vai ver que tem 5, 6 do grupo junto. A gente, depois dos jogos, onde a gente joga, a gente vai para as Dores, fica até 9, 10 horas da noite cantando. O Azulão leva um aparelho de som, a gente fica cantando, brincando, contando piada, bebendo. Então, é a união do nosso grupo. E desses 10 campeonatos, desde 2011, nós ganhamos todos, tem 7 jogadores que jogam desde a primeira partida. Nós acabamos de completar 180 partidas, com 2 derrotas apenas, e tem 7 jogadores que estão desde a primeira partida. Nós completamos 100 jogos invictos, foi para 109, mesma coisa, era 11 jogadores, 7 titulares e 3 reservas que estavam desde o primeiro jogo. Então, isso que leva a nossa equipe, além da continuidade que nós temos, a qualidade, da continuidade e da amizade que a gente tem dentro e fora do campo. Ok, Pelego, muito obrigado pela tua participação. Um abraço, sempre à disposição. Tudo de bom para você e 2016 seja aí repleto de muito futebol e de muita emoção para nós aqui da TV Santa Maria e para vocês da FUVESA. E sendo assim, estamos encerrando mais um Veteranos Futebol Clube e até a próxima semana!